Olá, camilianos e camilianas, meu nome é Lucas, faço parte do setor de egressos do Centro Universitário São Camilo e hoje estamos com o lançamento do e-book, cujo tema seria Orientações para o preparo, manipulação e conservação de fórmulas infantis em pó no domicílio da nossa egressa camiliana Daniela Galego. O e-book foi produzido com o auxílio da linha de piano. Estou também na companhia da Cíntia Machado, onde ela vai fazer o bate-papo com as nossas convidadas de hoje. De antemão, quero que sejam bem-vindas, fiquem à vontade para perguntar, abrir sobre o assunto, tá? Sintam-se em casa, apesar de estamos na São Camilo, né? Estamos em casa de fato, né? Cíntia, antecipando um pouquinho sobre você, antes de você começar as perguntas, Daniela, me conta como é que foi sua trajetória desde o curso de nutrição até os dias atuais. Nossa, Lucas, você me trouxe aqui memórias maravilhosas, né? Eu sou camiliana de formação, fiz a faculdade na antigas Faculdades Integradas São Camilo. Depois fiz o curso de pós-graduação em nutrição clínica, a primeira turma aqui da unidade Pompeia. Então, nós inauguramos a primeira turma de pós-graduação aqui. E logo em seguida, né, sabendo do mestrado, através da Aline e também de algumas colegas, vim fazer o mestrado. Agora estou esperando o doutorado para fechar o ciclo aí na carreira, né, e voltar, né, sempre estar aqui na casa, que sempre me acolheu. Né? Eu sou nutricionista, com muito orgulho, formada pela São Camilo. Já atuei em várias áreas de alimentação, né? Então atuei em alimentações coletivas, atuei em ambulatório, atuei em saúde pública, ensino, então eu fui professora da casa durante 8 anos, né? Trabalhei com os professores do técnico de nutrição e dietética, mas também já tive várias oportunidades de voltar a casa e participar como professora convidada, né, em palestras para os estudantes aqui do curso de graduação. E hoje eu atuo, né, como consultora científica na parte de nutrição materna e infantil, com muito orgulho, com uma vasta experiência aí na área hospitalar, em ambulatório, e me sinto assim honrada de estar aqui hoje, podendo, né, ajudar na publicação de um material que foi produzido com muita dedicação, muito carinho, né, Aline? Em prol aí dos nossos papais, dos profissionais de saúde que precisam se atualizar nessa área aí de alimentação infantil. Daniela, muito bom escutar toda a sua trajetória, tudo que você passou. Fala pra gente, é um motivo de orgulho. A São Camilo tem esse apego, né, essa missão como instituição de sempre acompanhar e poder mostrar para todo mundo, né? Cíntia, o setor de publicações faz um trabalho muito bonito, então vou entregá-las na sua mão. Quero saber muito o que elas têm para falar pra gente. Olá, tudo bem? Lucas, muito interessante, porque assim, a Daniela foi uma autora que não deu trabalho pra gente. Ela mandou o livro super fácil já, totalmente didático. Então a nossa parte ficou mais para essa parte de editoração, de registrar o livro, fazer a revisão, acrescentar algumas imagens, mas ela foi uma autora que não nos deu trabalho. Nós separamos algumas perguntas. Fica à vontade para você também, professora Aline, Daniela também, se quiser complementar, tá bom? E acho que a gente pode começar, professora, perguntando o que seriam essas fórmulas infantis. Bom, então fórmulas infantis são bebidas, né, um produto líquido destinado a crianças que não podem receber o leite materno. É importante a gente ressaltar que a bebida, né, o líquido e o alimento primordial, considerado alimento ouro, é o leite materno, mas existem algumas situações, condições que a criança não pode receber o leite materno. Então, essas fórmulas são substâncias que são formuladas pela indústria alimentícia pensando na qualidade nutricional e na necessidade de aporte calórico e nutricional para suprir as necessidades dessa criança. Legal. Daniela, por que você escolheu esse tema, fórmulas infantis, para fazer a dissertação do seu mestrado? Na verdade, esse tema surgiu por uma necessidade, né, da profissão mesmo. Eu já atuo há cerca de 15 anos com um grupo de nutricionistas que atuam com a orientação nutricional de crianças pós-alta hospitalar. E a fórmula infantil sempre foi algo que ficou obscura
na informação para os pais, né? Porque não existe no Brasil um manual de orientações para os pais a respeito de como proceder às boas práticas em fórmula infantil. Então, depois de muito estudar e de verificar que na prática clínica as mães saíam muitas vezes do hospital ou saíam do consultório médico sem uma orientação prévia dos cuidados do preparo, que é um dos requisitos fundamentais, né, para a gente evitar qualquer tipo de infecção nos bebês, a gente viu a necessidade de fazer esse manual. A gente já tem, através desse grupo de nutricionistas, manuais, né, de boas práticas para preparo em hospitais, em creches, mas faltava ainda essa orientação para o público que é destinado, né? Porque quando vai para casa, a mamãe e o papai ficavam com dúvidas, apesar do rótulo ter muitas informações aí legíveis e fáceis de entendimento, não tinham algumas informações da prática da família. Então, eu posso preparar essa fórmula infantil para levar numa viagem? Como que eu tenho que armazenar essa fórmula infantil? O rótulo ele coloca que a gente tem que fazer o preparo da fórmula infantil com água a 70 graus. Mas como chegar a essa temperatura no domicílio? Então essas informações nos estimularam a desenvolver esse manual. Conversando com a Aline, a gente definiu esse público e a gente fez uma pesquisa em vários manuais internacionais. Então a gente estudou 8 países. E dentre esses 8 países, nós percebemos que na política pública, de saúde pública desses países, já existia essa orientação. Então, por que no Brasil não existia? Então, a gente quis dar um início nesses trabalhos, a fim de que a gente pudesse disseminar isso, não só para o público familiar, mas também para profissionais de saúde, estimular ainda mais essa orientação. Que bacana! Hoje a gente vai divulgar, né, esse e-book e eu tenho essa curiosidade de saber se você já pensou nele ser um manual de boas práticas ou não, era uma dissertação de mestrado e depois virou esse manual. Na verdade, quem deu esse start do e-book foi a Aline, né? Nós pensamos em primeiro fazer toda a dissertação com essa revisão bibliográfica e dessa revisão bibliográfica a gente queria identificar um conteúdo que pudesse agregar aí nessa orientação. E aí a Aline me trouxe a ideia, Dani, por que a gente não pode desenvolver um e-book? Né? Algo que a gente possa formular, ser distribuído. Hoje a gente tem uma interatividade muito grande nas mídias sociais, então vai ser de fácil acesso para os pais. Não tem hoje uma família que não tem um celular muitas vezes, então vai ser fácil e prático para que ele possa obter essa orientação, né, no seu dia a dia. Então essa foi a ideia de fazer esse e-book, esse manual, e eu fico muito feliz da gente poder utilizar, né, a casa para poder ser a veiculadora dessas orientações. Sim. Porque, Cíntia, só complementando, né, o mestrado profissional, ele tem também um objetivo, além de gerar a produção científica, dissertações, também produzir produtos que possam levar informação para o público, para a sociedade, né? Então ele tem um cunho social muito relevante e também, né, não só como a Dani trouxe ali para a sociedade, mas também para a indústria alimentícia, que é uma demanda do mercado de trabalho, então respondendo também a uma demanda do mercado de trabalho e a uma demanda social. Certo. E aí, qual seria, então, a importância do tema específico fórmulas infantis na área de nutrição, professora? Bom, tem extrema relevância porque a manipulação, como a Dani colocou, né, a ausência, essa lacuna que existia na literatura, não só na literatura, mas como uma política também nacional, existiam em 8 países, já muito claro e definido como deve ser preparada essas fórmulas. No Brasil, a gente não tinha ainda um material que fosse destinado a esse público. Portanto, esse tema, poder levar, né, como manipular, conservar as fórmulas infantis, é uma forma também de garantir que a criança, que o lactente nessa fase inicial da vida, que é uma fase muito importante do desenvolvimento humano, ela receba de forma segura e também otimizando os aspectos nutricionais daquele alimento que está sendo veiculado, manipulado pelos pais ou, né, cuidadores, enfim. E você conseguiria nos passar qual seria o público-alvo desse e-book? Para quem é direcionado esse e-book?
Nós pensamos, né, Dani, com muito carinho em produzir, que fosse um material muito destinado para os pais e cuidadores dessas crianças, mas também pensando em virtude dessa lacuna que existia, agora com a publicação não existe mais, né, mas que fosse um material também que os profissionais de saúde, pediatras, nutricionistas, que atuam nessa frente da área da nutrição infantil, pudessem também consultar esse material. Sim, eu acho que é importante também dizer que em toda a nossa formação acadêmica, a gente sente também que essa lacuna, né, precisava ser preenchida. Então, o aluno hoje ele sai para a atuação materno-infantil e muito se tem ainda a explorar nesse conteúdo de alimentação infantil. Uma das coisas que eu percebia na prática, né, eu era supervisora de nutrição clínica também, é que muitos profissionais ali à beira-leito, na hora que o pai e a mãe precisavam ir para casa e precisava de orientações, né, mais amplas sobre o cuidado da fórmula infantil, eles se desconheciam. No próprio consultório, né, eu tive a oportunidade de visitar diversos consultórios e fazer um trabalho com os médicos, a gente percebe também a deficiência desse tipo de informação. Então esse é o nosso objetivo, né, de a gente poder ter um material fácil, de fácil entendimento pelas famílias, mas também que possa proporcionar ao profissional essa orientação prévia, para que o pai e a mãe chegue seguro em casa e possa fazer uma alimentação de forma segura, microbiologicamente, e conservando toda a parte nutricional, porque uma vez que a gente não prepara adequadamente, a gente também pode ter aí alterações nessa composição nutricional, e aí ela deixaria de ter a sua função primordial, que seria um substituto do leite humano, que é o nosso padrão ouro de alimentação. Muito legal. Daniela, você, no processo de escrita, se você puder compartilhar um pouquinho com a gente, também falar se foi difícil encontrar material, como que foi esse processo para você? Então, logo no início das pesquisas, como eu já tinha um certo conhecimento de alguns guidelines, então a gente saiu na frente com alguns conhecimentos já do guidelines da Organização Mundial de Saúde, né? Que já era algo conhecido desse grupo de nutricionistas que atuam, mas como a gente precisava de orientações mais voltadas para a prática do domicílio, foi realmente um pouco difícil. Então a gente fez uma busca intensa de literatura, mais de 100 ou 150 publicações foram consultadas, mas quando a gente vai fazendo todo um recorte daquilo que realmente interessa, que era a orientação domiciliar, só 8 literaturas foram apresentadas. Então foi bastante difícil, a gente pensou que fosse mais fácil, né, encontrar essas informações, mas a gente vê que realmente é algo bem pontual e que fica a cargo mesmo do serviço de saúde, né, saúde pública, fazer esse direcionamento. Então por isso que muitas vezes quando a gente ia buscar informações da prática clínica de consultório, assistência no hospital, a gente não encontrava. E aí, buscando, né, o serviço de saúde pública desses países é que a gente encontrou essas informações para orientação. E aí foi que nos deu o start. Se os outros serviços de saúde pública em outros países possuem, por que nós não podemos desenvolver para cá e dar esse start? E a nossa intenção também é apresentar para as sociedades de classe, né? Sim. O Conselho Regional de Nutrição, levar também para a Sociedade Brasileira de Pediatria ou a Sociedade Paulista, para as indústrias, e aí a gente ampliar essa divulgação entre os profissionais de classe e os profissionais de saúde. Esse material é muito importante para o público comum e também para a área, né, de vocês. Professora, se você puder falar um pouquinho em quais situações as fórmulas infantis elas devem ser usadas? Acho importantíssimo, né? Assim, te agradeço a pergunta, porque existem duas situações pontuais que a gente chama de contraindicação temporária do aleitamento materno, né, do leite humano, e contraindicação permanente. Então, existem algumas situações clínicas que a criança apresenta que impedem aquele momento dela receber o leite materno. Entre as contraindicações permanentes, existem as doenças, né, os erros inatos do metabolismo, em que a criança ela não pode, de maneira alguma, receber aquela fórmula infantil. Uma delas é a galactosemia, porque existe ali, presente no leite humano, a galactose. Então, ela não pode, porque ela tem um erro inato do metabolismo e aquele indivíduo, então,
ele pode ter ali complicações sérias, danos cerebrais, se ele tiver contato com um alimento fonte daquele nutriente. Outras situações que podem também ser permanentes, a mãe portadora do vírus HIV, entre outros. E temporários são algumas doenças infecciosas, algumas condições que podem levar ao bebê não conseguir receber o leite materno naquele momento, ou ainda, né? Embora na prematuridade a gente pense e é indicado a oferta do leite materno, muitas vezes, a depender da condição clínica daquele prematuro, muitas vezes ele não vai conseguir receber por um curto período. Mas a gente sempre vai pensar em otimizar essa oferta via sonda, enfim. Mas pode ser também uma condição temporária ali e que a gente precisa recorrer às fórmulas infantis. E a indústria tem esse papel importantíssimo e cada vez mais se preocupa em produzir fórmulas que contenham ali nutrientes que sejam primordiais para cada fase da vida, do desenvolvimento dessa criança que não pode receber o alimento ouro, né, padrão ouro ali, que é o leite humano. Então, aproveitando também, Daniela, se você puder passar para o público orientações sobre a manipulação, a higienização desse processo das fórmulas infantis. O que é importante que esse material vai trazer de conhecimento e atualização para os alunos e para os profissionais de saúde? A fórmula infantil é um produto extremamente sensível, né? E ela precisa realmente ter cuidados na sua manipulação, porque ela não vem estéril da indústria. Por mais que a indústria, né, aplique todas as boas práticas de fabricação para tentar trazer um produto próprio para o consumo, à medida que abre-se a lata, existem outros fatores externos que podem contaminar essa fórmula. Então, a própria umidade do ar, as questões de manter a exposição ambiental, os poluentes ambientais. Com o passar do tempo, se esses pais em casa não tiverem também um local de armazenamento adequado, isso pode fazer com que o shelf life, que a gente diz que é a vida útil dessa fórmula infantil após aberta, seja reduzida. E muitos pais não sabem disso. E acabam produzindo um produto que pode ser fonte de contaminação, né? As próprias recomendações da Organização Mundial de Saúde nos trouxeram um olhar para um alerta a respeito da água de produção dessas fórmulas infantis, né? Nós temos uma diversidade de fontes hídricas aí no nosso país e muitas famílias carentes, né, de periferia, que às vezes não têm um abastecimento de água sanitária adequado. Então, muitas vezes vai manipular um produto que é apropriado para uma criança vulnerável, que até os 2 anos está desenvolvendo o seu sistema imunológico, desenvolvendo toda a sua parte de microbiota, a sua parte de sistema gastrointestinal, ela fica vulnerável a infecções. Então, é essencial que essa água, apesar de ser potável, ser de poço, foi o que a gente também observou nas publicações, que seja mineral, água que seja, né? Ela precisa ser fervida. Mas não é uma fervura qualquer, porque a 100 graus, o que os estudos mostram é que a gente vai denaturar as proteínas da fórmula infantil. Então, a gente deixaria de fornecer para essa criança uma composição nutricional adequada em proteína. Mas outros estudos mostraram que se a preparação for feita a 70 graus, a gente tem uma boa segurança microbiológica, principalmente para uma bactéria muito nociva para os bebês, que é a Enterobacter saccazaki. Então, existiram diversos surtos no mundo com relação ao preparo dessas fórmulas e essa bactéria que pode aparecer tanto no produto como na água de consumo, e por isso foi estipulada essa temperatura de 70 graus. E uma das nossas preocupações foi como fazer com que a mãe prepare os 70 graus, né? Não é fácil, né, Aline? Sim. Você que foi mãe, como que você mediu 70 graus em casa? Eu não medi porque eu dei leite materno. Eu amamentei por 3 anos e 2 meses. Por isso a gente diz, né, Dani, que é o alimento ouro por questões imunológicas, mas outras mães que eu conheço, imagina, é muito difícil, principalmente se a gente pensar, por exemplo, na mamada da madrugada. Como vai fazer todo esse controle de temperatura? Às vezes, quando vai ver, já queimou ali até os utensílios que são utilizados. Então, é muito difícil mesmo. Eu vejo que graças a Deus e toda orientação e possibilidade de saúde do meu filho, eu pude amamentar
né, e fazer o que é o recomendado pela Organização Mundial de Saúde, que é amamentar exclusivamente até o 6º mês e depois, né, perdurar por 2 anos ou mais na oferta, mas muitas mães não têm essa possibilidade. Isso também gera até um conflito interno, né? Sensação de culpa, de eu não estar já oferecendo o padrão ouro para o meu filho. Então, por que não oferecer, né, nessa condição a fórmula de forma segura? Essa é a nossa grande preocupação, né? E isso nos levou, então, a desenvolver algumas informações práticas. Então, como preparar água a 70 graus. Depois do preparo, né? Imediatamente, nem sempre é possível dar a fórmula. Às vezes a criança dorme, às vezes é necessário trocar uma fralda, às vezes a mãe está num consultório médico, está viajando. Então, como armazenar essa fórmula? Quais são as condições para manter essa fórmula adequada para o consumo? Então, todas essas adequações e ajustes de literatura foram necessárias ser feitas também para a nossa realidade. Sim. Né? Porque a gente tem diversas orientações no mundo, mas a gente precisava também verificar a realidade do Brasil e transformar isso num material prático para qualquer situação. Seja para aquela família que tivesse maiores condições financeiras ou para aquela família que possivelmente não tivesse tantas condições, mas que pudessem praticar as mesmas boas práticas. E uma vez que a gente conseguir disseminar essas boas práticas, a gente pode ir trabalhando recursos mais fáceis do preparo dessa fórmula infantil. Então, a gente viu em países que muitas vezes não usam água a 70 graus. Mas por quê? Porque a política pública deles já vem trabalhando essa orientação de boas práticas há anos. E aí a gente não vê nenhum indício de surto de contaminação por esse tipo de produto em crianças pequenas. Então eles já conseguiram estipular, por exemplo, o preparo com água morna, que é o que a gente fazia antigamente, antes das novas recomendações da Organização Mundial de Saúde, que foi em 2008. Então essas preocupações foram estudadas, né, e discutidas, né, Aline? Sim. Para que a gente pudesse fazer um material que favorecesse essa orientação, que tirasse dúvidas, né, não só dos pais, mas dos profissionais, que muitos profissionais tinham dúvidas, além do rótulo, e que também pudesse promover mais discussões, mais estudos, para que a gente pudesse ajustar futuramente essas boas práticas ainda mais para a realidade do nosso país. Muito obrigada. Eu queria agradecer, parabenizar pelo e-book, um material super importante. Obrigada, Daniela. Obrigada, professora Aline. Quero agradecer o Lucas também pela parceria, pela oportunidade. Muito bom. Obrigada pelas orientações. Aline, Daniela, esse é um assunto muito importante que traz muitas controvérsias, né? Eu fico contente em ver um trabalho desse ser produzido. Eu quero parabenizar vocês porque é um déficit que o nosso Brasil tem. Né? E vocês estão criando esse olhar para os nossos pequenos, levar essa informação rica é muito importante, é algo essencial hoje em dia, para quem não sabe, como eu não sabia, e agora passei a saber. E aproveitando, antes de encerrar, gostaria de saber se vocês duas poderiam deixar uma mensagem para quem está cursando nutrição e deseja fazer um mestrado, que eu acho que é algo muito importante, esse incentivo. Bom, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui hoje podendo divulgar essa publicação, que foi feita com muito carinho, com muita dedicação. Eu recomendo para todos os meus futuros colegas aí de profissão o mestrado, porque ele abre os nossos horizontes da profissão, né, para publicações que possam beneficiar não só a sociedade, mas colegas próximos, profissionais de saúde. A gente desenvolve uma gratidão imensa, Aline, pelo fato de a gente poder aprender também a trabalhar esse lado científico do profissional nutricionista, entender um pouco mais também como a ciência da nutrição pode contribuir com a sociedade, com outros profissionais. E eu só tenho a agradecer à instituição, né, que sempre me acolheu desde a formação, né, então desde a graduação, a pós-graduação e agora mestrado, e pensando já no doutorado, por essa oportunidade, né, de poder abraçar junto comigo esse ideal, essa conquista também, que foi desenvolver esse trabalho de mestrado, poder ser útil, né, de alguma forma para profissionais e para a sociedade, como era o esperado. Muito obrigada. Bom,
Eu, como coordenadora do curso, não posso deixar de dizer que também sou egressa da instituição, né? Minha graduação foi realizada no Centro Universitário São Camilo. Pude ter experiências fora do Centro Universitário São Camilo, mas poder voltar e como coordenadora de um curso, né, de mestrado, stricto sensu, que tem o objetivo de trazer a pesquisa, a ciência, muito estruturada, mas também de maneira que tenha um impacto na sociedade, é muito importante. E assim, eu gostaria de convidar também os alunos que queiram, né, trazer para a nossa instituição a excelência em pesquisa, em ciência, voltado para essa área materno-infantil, né? Não só materno-infantil, mas também a ebiatria, que é a ciência que estuda a nutrição, os aspectos de saúde do adolescente. Né? Então, essa é a nossa função, a função do mestrado, é poder fazer com que os nossos agora profissionais, né, já nutricionistas, não só nutricionistas, mas da área da saúde, porque o nosso mestrado também ele foi ampliado, o público-alvo para médicos, enfermeiros, educadores físicos, de forma geral, os profissionais que trabalham e atuam na pediatria e na ebiatria, para que a gente possa trazer ali pesquisa de qualidade, de excelência, mas que também todo esse conteúdo científico seja reverberado em vários produtos voltados para a sociedade. Então essa é a nossa intenção, e poder, né, compartilhar esse produto que foi feito com muito carinho, que teve também ali uma avaliação de uma banca avaliadora, de um mestrado, traz mais ainda seriedade ao material produzido. Então a gente fica muito feliz nesse momento de poder compartilhar e trazer também ali os nossos alunos para que possam estar aqui também um dia sentados como a Dani, trazendo materiais e divulgando ciência. Daniela Aline, gostaria de agradecer pelo estudo, por todo o carinho envolvido nele, ao setor de publicações, que se hoje a informação está podendo chegar graças à diagramação de vocês, foi algo muito importante. Você que nos assistiu até aqui, curte, comenta, compartilha esse vídeo, você tem acesso ao e-book, então compartilhe, que mais pessoas precisam ter acesso à informação. Muito obrigado pela presença de todos e até a próxima.